Olá pessoal, eu sou o Padre Ezequiel e quero convidar você a se inscrever em nosso canal para acompanhar todos os vídeos. Um forte abraço. Olá, estamos chegando até você com o programa Despertai para o Amor. É uma alegria muito grande chegar até a sua casa, a sua vida, o seu coração, com esse momento de reflexão, de música. E a gente sempre tem a intenção de que faça bem a você. O coração pede respostas, o coração quer respostas para as perguntas que ele vai fazendo. Cada pergunta que nós fazemos aqui, de alguma forma, é uma tentativa de dar respostas para aquilo que também o seu coração pede. Você que está conosco pela TV Evangelizar, de tantos lugares, e ainda não é um associado dessa obra, liga para 41-3221-6060 e torne-se um associado. É muito importante você fazer essa decisão. Também liga aqui para que nós possamos rezar por você no fim do programa. Hoje nós vamos falar sobre como lidar com aquilo que acontece e ter atitude. Aquilo que acontece pode ser uma coisa boa, que muitas vezes nós nos exaltamos e ficamos contentes, mas logo depois voltamos a um estado de angústia. Pode ser uma coisa negativa, um problema, um pânico, uma depressão, uma morte, alguém nos feriu e nós precisamos saber lidar com isso. Hoje nós vamos conversar sobre esse tema. Iniciamos cantando essa canção, Água Viva, Leonardo Velho Soares, o nosso músico. Essa canção está também no nosso CD e você pode encontrar na loja Evangelizar ou mesmo no nosso site Padre Ezequiel. Água viva, água limpa, doce água de renovação. Quem se banha nesta água está colhendo a libertação. Água a cair do céu e fecundar o chão. Água a matar a sede e a inquieta sede do coração. Água a matar a sede e a inquieta sede do coração. Água limpa quero ver, água viva vou beber, água viva que me faz cuidar da vida e ser da paz. Água limpa quero ver, água limpa vou beber, água viva que me faz cuidar da vida e ser da paz. Águas calmas ou buliçosas, águas profundas querem me dizer dos mistérios que me habitam, e água viva me faz compreender. Água viva é Jesus. Se eu não quiser beber, não tomo em mão a chave que abre a porta para me conhecer. Não tomo em mão a chave que abre a porta para me conhecer. Água limpa quero ver, água viva vou beber, água viva que me faz cuidar da vida e ser da paz. Água limpa quero ver, água viva vou beber, água viva que me faz
cuidar da vida e ser da paz. Programa Despertai para o Amor. Como lidar com a vida e ter atitude, com aquilo que acontece e ter atitude. Nós temos a alegria de acolher a Michele Maba, psicóloga. Bem-vinda. Pode sentar, Michele. Michele, veja o seguinte, quando a gente fala como saber lidar com a vida, bom, é uma tarefa que envolve o todo da vida. Com aquilo que acontece, que pode ser coisas boas, que muitas vezes a pessoa tem situações muito positivas que também ela não controla, né? Porque não é só as coisas ruins que nós não controlamos, muitas vezes as coisas boas que acontecem, sucessos, a pessoa não sabe lidar com ele, insucessos não sabe, perdas não sabe. As pessoas estão avançadas em muitas situações, porque o mundo avança, o mundo corre, o mundo é rápido, nós temos várias oportunidades de crescimento. Mas aprender a lidar com a vida, as pessoas têm aprendido mais ou não? Não. Está mais difícil. A gente vive num mundo mais imediatista e de busca por uma felicidade que não chega nunca. Então as pessoas têm uma pressa de saber lidar com a vida, de resolver os seus problemas que às vezes não dão conta. Até porque se a gente olhar para o todo desse formato que o senhor acabou de propor, né, de saber lidar com a vida, fica difícil como transportar um container de areia daqui para ali. Mas se eu te der um balde e disser lide com esta situação, você transporta um balde de areia. E aí a gente transporta um container inteiro, balde a balde. Sim. Passo a passo. Passo a passo, coisa por coisa. Porque, bom, já é uma situação. Quando as pessoas têm um problema e juntam a outros. Porque Descartes, um filósofo da modernidade, ele dizia, quando você tem um problema, separe ele em quantas partes for possível e vá resolvendo da mais simples à mais complicada. Exato, como uma escada que você sobe degrau por degrau. E aí você vai dando conta de entender que o próximo você dá conta. Quando nós olhamos para o todo, tende a bater desespero. Mesmo porque o que o senhor falava a respeito de saber lidar com o que a vida nos propõe, é muito difícil. É como se a gente tivesse que ter uma receita mágica para saber lidar com tudo. E o novo é sempre assustador. Na psicologia, a gente usa um termo mais chato, chama ansiogênico. Então, tudo que é novo é gerador de ansiedade, de medo, de angústia, porque eu não sei lidar com o que é novo. Nós somos das nossas zonas de conforto, daquilo que é conhecido. Então, qualquer coisa que venha, seja ela boa ou ruim, primeiro eu me assusto, primeiro eu recuo, para depois eu aprender a lidar com isso. Essa ansiogênese... Veja o seguinte, Michele, nós também temos níveis de compreensão da vida e da realidade. Alguns, um pequeno problema, para eles é o problema maior e eles se embananam todos, não conseguem sair dele. E outros têm grandes problemas e conseguem sair deles. Qual é a diferença? O que pode estar acontecendo aí em situações assim? Nossa história de vida nos ensina a lidar com as nossas questões. A psicologia emprestou também um termo da física chamado resiliência. A resiliência para a física é a capacidade que um material tem de sofrer um impacto e voltar ao seu estado natural, né, o mais breve possível. Então a gente diz, por exemplo, que a borracha é mais resiliente que a madeira, porque se eu der uma porrada na madeira, ela quebra, ela não volta. Nós, enquanto seres humanos, somos mais ou menos resilientes que as outras pessoas, porque a gente acaba tendo uma capacidade de lidar com o que a vida oferece. Algumas pessoas têm mais essa habilidade de sofrer algo, tanto que nos consultórios nós não medimos dor nunca. Ah, esse problema é maior que aquele. Né? Primeiro que na psicologia a gente evita o julgamento, ele não existe, né, no consultório, porque às vezes o indivíduo vem
até nós porque tem uma pinta no rosto que incomoda, que gera uma timidez, uma trava para a vida. E às vezes você conhece um indivíduo que sofre de um câncer raro, que tem um problemão para encarar e que está ali de peito aberto, dando conta da vida e fazendo o que é preciso e com um sorrisão no rosto. E aí a gente não diz que esse problema é maior ou menor, ou que aquele indivíduo é melhor ou pior que o outro. A gente sabe que a nossa história de vida nos molda para isso. Michele, mas essa diferença, por exemplo, eu tenho uma pinta no rosto. Eu já encontrei, por exemplo, jovens, moças, eu quero fazer uma lipoaspiração. Olhando, a gente diz, não precisa, porque a moça já é bonita. Mas como mudar, de alguma forma, há uma pré-compreensão da vida. Por exemplo, eu preciso tirar dessa pinta, está me incomodando. Como a pessoa faz para crescer na compreensão da vida? Porque ali o que falta não é, de alguma forma, esse ajuste? Porque aquele que está lidando com o câncer de forma resiliente, de alguma forma, ele tem uma força que ele ganhou pela construção, pelas experiências, por aquilo que ele buscou, e essa, com um pequeno problema, não está tendo essa força. Normalmente o que traz isso para o indivíduo são as vivências, a maturidade diante da vida, né? É o que vai ensinando, não existe uma receita. O senhor me pergunta algo muito difícil, como é que a gente faz para ter isso? Como é que a gente dá conta de ser mais maduro diante da vida? É propor pelo menos a abertura, de entender que a vida te ofereceu algo e o que é que você pode fazer com aquele algo, que nos leva exatamente para o tema do programa. Tem uma frase do Steve Covey, eu acho que é esse o nome dele, que diz assim, existe um espaço que mora entre o que me acontece e como eu vou reagir ao que me acontece. E nesse espaço existe a minha capacidade de ser feliz. Eu não repeti em palavras perfeitas, ipsilíteres, mas a ideia é essa. Quando você, ao invés de ser tão reativo às coisas que a vida te propõe, você pensa a respeito daquilo e se pergunta o que é que você pode fazer já que aquilo já existe, você tem muito mais capacidade de olhar com calma, com parcimônia para aquilo tudo e tomar uma decisão mais sábia. Acontece que a gente, assim como está nessa busca por uma felicidade desenfreada, que é vendida pelas redes sociais, que é vendida pela mídia, pelo comércio, as pessoas não querem sofrer. De jeito nenhum. E isso gera muito mais sofrimento do que a aceitação de que, ok, eu tenho essa pinta, ou eu perdi alguém que eu amava muito. A aceitação ela está em absolutamente qualquer tipo de sofrimento que a vida nos propõe. De alguma forma você diz que nós somos daquela situação. Alguém nos bate, leva. Nós somos reagentes à situação do outro, sem pensar. Exato. E isso, de alguma forma, revela também imaturidade, porque a melhor situação, também eu lembro muito do Augusto Cury, ele diz, olha aqui, quando te acontece alguma coisa, você respira, você domina as tuas emoções e depois você responde com a sua inteligência, com a sua mente. Eu quero que você fale isso depois do intervalo. Agora, uma canção que eu conheço há algum tempo já, do Padre Zezinho. Me disseram que há mais gente crendo menos, que a ciência não precisa da religião. Não discuto qual das duas é melhor. O que eu sei é que a verdade é bem maior. O que eu sei é que além do horizonte existe uma luz que brilha sempre, sempre. Aleluia, amém. O que eu sei é que quando escurece aqui dentro de mim,
Para além do horizonte existe uma luz que não tem fim. Me disseram que Jesus já é passado, que cedeu seu lugar para outro pregador. Não discuto sobre o novo libertador. O que eu sei é que a verdade é bem maior. O que eu sei é que além do horizonte existe uma luz que brilha sempre, sempre, aleluia, amém. O que eu sei é que quando escurece aqui dentro de mim, para além do horizonte existe uma luz que não tem fim. Para além do horizonte existe uma luz que não tem fim. Se a força da tristeza te envolver, se os motivos do sentido desejarem te esquecer, tudo que te parece não mais compreender, são momentos difíceis que passam, quero te dizer. Deus é amor, Ele te ama. Deus é amor, Ele está com você. Embora o teu coração esteja mergulhado em incertezas, veja, há uma luz que brilha por você. O que compõe a vida sempre ensina. Se souber deixar pra trás o que me fere e desanima, sei que posso mais, posso ver também a flor que bela floresceu e cresceu, mesmo em meio à dor. Deus é amor, Ele te ama. Deus é amor, Ele está com você. Embora o teu coração esteja mergulhado em incertezas, veja, há uma luz que brilha por você. Deus é amor, Ele te ama. Deus é amor, Ele está com você. Embora o teu coração esteja mergulhado em incertezas, veja, há uma luz maior, há uma força maior que nunca te abandonou. Você está assistindo o programa Despertai para o Amor. Muito obrigado por estar conosco. Obrigado por divulgar
a programação da TV Evangelizar. Isso é muito importante. Seja um associado também desta obra. Estamos conversando sobre como lidar com o que acontece e ter atitude. Você tem atitude ou você fica estagnado diante do problema? Está conosco a Michele Maba, psicóloga. E eu perguntava antes, nós temos a atitude muito de reagir diante dos fatos na mesma intensidade que eles nos acontecem. Diante daquilo que a pessoa diz, se ela diz com calma, eu digo com calma. Se ela é agressiva na linguagem, eu também. Porque, de alguma forma, nós criamos esse comportamento desde crianças. Quando o pai e a mãe já nos dizia, quando eles não nos davam o sermão, parece que quando alguém nos dá o sermão, a gente já sabe o que vai vir. Como fazer para ter essa atitude de controle das emoções e, de alguma forma, também que revela sabedoria? A gente chama essa característica de regulação emocional, né? Então, a gente sabe hoje, as neurociências, a neuropsicologia tem estudado muito esse tema e entendido que algumas áreas, principalmente no córtex pré-frontal, né, que é onde é mais desenvolvido em nós hoje, diferente lá do Neandertal, da caverna, nós temos uma capacidade maior, aumentada, de fazer então a regulação emocional, que é parar, respirar e reagir da melhor forma possível, ao invés de só reagir ao que nos acontece. Então, se a gente dá esse segundo, pede para conversar daqui a pouco, não permite que a raiva que aquilo gerou, porque a raiva é uma coisa que acontece lá no corpo caloso do cérebro, que um jacaré tem, para você ter ideia. Então, é algo que qualquer um de nós é capaz de fazer. A grande capacidade mora em você dar um passo atrás, respirar fundo e dar conta de reagir de um jeito melhor. O que não significa que nós não possamos ou não devamos ter atitudes na nossa vida. A gente precisa fazer, só que precisa fazer isso da forma mais amadurecida possível, e isso passa por você raciocinar. Nós mulheres, de um modo geral, temos um funcionamento mais emocional, homens tendem a ser um pouquinho mais racionais, embora nenhuma dessas duas coisas sejam regras, porque a gente sabe que existem diferenças entre mulheres, entre homens, mas todos nós precisamos passar os nossos problemas, as nossas questões, por um nível de racionalidade para dar conta de desenvolver e de resolver aquilo. Então, muitas vezes, uma dica legal é escrever a respeito, pôr na balança mesmo, prós, contras, o que eu ganho com isso, o que eu perco com isso, se eu agir assim, se eu pedir a demissão porque eu estou chateado com o meu chefe, o que eu ganho, o que eu perco, como é que isso funciona. Quando você relê, ou quando você se ouve enquanto conversa a respeito disso com alguém, seja um amigo, um terapeuta, um conselheiro, um padre, quando você passa aquilo pela via sensorial de novo, você processa aquilo de um jeito diferente. E quando isso passa, normalmente pelo hemisfério esquerdo, que é o que a gente faz uso da razão, a gente já se escuta de um outro modo, assim, a gente já faz um raciocínio novo. Então é legal falar sobre, dividir as nossas questões e sim, ter atitude. Michele, essa questão também, você falava para mim no intervalo que você trabalha muito com luto. Certamente a dor da morte é uma das coisas que nos acontecem e muitas pessoas não sabem lidar com isso. Eu vou dar um exemplo prático para ver se algumas pessoas se identificam com isso. Por exemplo, morre alguém e eu mantenho a foto dessa pessoa no meu WhatsApp por muito tempo. Essa pessoa está deixando o outro morrer? É bom que ele tenha essa atitude de conservar. Eu não consigo, então passou 2 anos, a mãe, o irmão não consegue mexer o roupeiro onde estavam as roupas. Essas atitudes de dependência, são de dependência ou é coisa que eu imagino? Como é que é?
Não, quando você estabeleceu aí o prazo de 2 anos, que é o que a gente julga ser o prazo de um luto normal, embora também existam variações nisso, a gente entende que os indivíduos, de um modo geral, levam 2 anos de calendário para dar conta de passar pelas fases necessárias que o luto traz, né? Quando esses 2 anos, mais ou menos, para algumas pessoas 1, para outras 3, 4, quando esse tempo passa e esse indivíduo não consegue, ele se sente paralisado, para tirar a foto, para mexer no guarda-roupa, para fazer coisas que naquele momento já caberia ter feito, ele está vivendo talvez um processo de luto patológico, ou seja, ele não está dando conta de avançar na vida dele, embora aquela pessoa já não esteja mais ali. E aí é aquilo que a gente falou no primeiro bloco. A dificuldade é a de aceitação daquilo que nos acontece, porque a dor é inevitável. O que a gente precisa fazer é dar conta de aceitar que a vida propôs aquilo e passar a agir. A pergunta nova deveria ser: o que eu faço agora que a vida me propôs isso? E não por que eu, por que com essa pessoa, que é o que a gente encontra no início de um luto. E nós falávamos também dessa questão hoje que é muito presente, pânico, estresse, para que as pessoas... Veja o seguinte, esse programa também é uma oportunidade para que as pessoas que não têm possibilidade de ir num consultório, porque nós temos muitas pessoas simples, pobres, que o Estado não atende, que não têm acesso, mas eles estão com esse problema. Então é uma forma de dizer, bom, eu estou aqui com pânico, eu tenho medo, eu preciso me esconder debaixo da cama, eu preciso me dar... medos que eu... Enfim, o que fazer diante dessas situações? Como lidar? Primeiro que é legal que essas pessoas saibam que elas têm um tipo de assistência, muitas vezes ou gratuita ou quase gratuita, em qualquer universidade que tenha o curso de psicologia. Então, em Curitiba ou em outras grandes capitais ou grandes cidades, você encontra nas universidades uma assistência bem legal por um preço diminuído, assim, bem fora do comercial por aí. Mas, de qualquer forma, o que a gente pode ajudar aqui, através do programa, é que a ansiedade, a depressão, são todas formas, o próprio pânico, que é a exacerbação da ansiedade, né? É a crise máxima daquilo que já não dá conta de ficar no peito. São formas de reagir aos problemas da vida, ou paralisando diante desses problemas, ou muitas vezes não dando conta de levar e se escondendo um pouco. A gente faz muito luta ou fuga com os nossos problemas o tempo inteiro, né? E são formas de lutar também. Essas pessoas não desistiram, ou são fracas, ou são menos importantes, ou são pessoas ruins. Elas são pessoas que só não estão conseguindo responder adequadamente àquela situação que a vida propôs. E elas estão lutando também muito mais do que a gente imagina. É muito legal que essas pessoas entendam que a atitude cabe, sim. A gente não espera que só a frase para um depressivo, mas saia da cama, tome um banho, faça as coisas. Seria tão simples reagir e você não faz isso. A gente não espera que essa frase vá levantar alguém ou tirar alguém de uma depressão, mas muitas vezes o que essa pessoa precisa mesmo encontrar é alguma força que mova. Então, qualquer coisa que a motive, coisas boas, a pessoa precisa procurar motivos para levar a vida adiante. Depois, nessa questão também de ter atitude para enfrentar a vida, para perseguir os sonhos, jovens, muitas vezes que estão ali, sim, não, sem atitude, sem força, sem alimentar o desejo de dizer, eu vou construir a minha vida, eu vou ser autor da minha história. A gente tem uma geração de jovens muito preocupada em ser grande, mas paralisada diante da incapacidade de se mover, assim, de ir adiante, porque eles não sabem justamente galgar aqueles degraus que a gente falava agora há pouco. Os jovens, eles querem muito, porque a gente está justamente vivendo nesse momento onde eu preciso ser feliz, eu tenho que ter um carro grande, uma casa incrível, eu quero isso, eu quero roupas de marca, que é o que a vida tem nos vendido, assim, que a gente precisa dessas coisas todas. Primeiro, a gente não precisa disso para ser feliz.
feliz. E depois a felicidade não está nessas coisas todas. Então, ser um estagiário antes de ser um CEO da empresa, ou ser o diretor da empresa, é um caminho, né? E esses jovens, eles se esqueceram de cursar esse caminho das pequenas pedras. Porque isso é importante, Michele. Você diz uma coisa muito interessante. Eles querem e não têm o método. Eles querem e não têm a disciplina e a força. Por isso também não, alguns pais não colaboram com isso? Colaboram. E a gente não culpabiliza só os pais por isso, mas a sociedade como um todo tem vivido essa ideia de que a gente deve educar diferente do que fomos educados. Isso tem paralisado um pouco os pais também, né? Já que a gente está falando em paralisias aí, porque eu não sei mais. Eu cresci apanhando, era na base da cinta, da varinha de marmelo, agora me disseram que é errado bater. E esses pais muitas vezes se perderam nesse processo de educação porque não sabem muito bem como fazer. Ninguém os ensinou a dialogar, a incentivar, a motivar diferente, né? E aí essas pessoas também não souberam fazer muito esse movimento com os filhos jovens. Michele, aquilo que não foi dito agora dentro desse tema e você gostaria de dizer para fecharmos esse momento? Acho que as pessoas precisam entender que a busca pela felicidade é diferente do que a gente tem vivido. As pessoas precisam entender que muitas vezes o que a gente tem já é feliz. Não com a simples comparação de que, mas o outro tem menos, então está tudo bem, eu tenho que me conformar com o que eu tenho. Ou, puxa, eu podia estar muito doente, então eu tenho que estar feliz por ter saúde. Essa comparação ela é bonita, é válida, mas no fundo, a gente tem que saber olhar para dentro. A regulação emocional, da qual falávamos agora há pouco, ela passa muito por você fazer um processo de interiorização. E a gente está tão voltado para fora, sabe? Tão diante de tantas distrações nesse mundo, que as pessoas estão tendo uma dificuldade muito grande em se escutar, em ouvir quais são as suas necessidades verdadeiras. E isso pode acontecer através de uma oração, do contato com a sua espiritualidade, da meditação, de uma caminhada, de quaisquer coisa que faça com que esse indivíduo olhe para dentro. O ensimesmamento talvez fosse um bom caminho. Michele, estamos muito contentes com a tua presença aqui. Muito obrigado. A alegria é minha. Você certamente ajudou as pessoas que estão em casa em muitos aspectos. Bem-vinda sempre. Obrigada. E Deus te conserve. Amém. Obrigado. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Há um barco esquecido na praia, já não leva ninguém a pescar. É o barco de André e de Pedro que partiram para não mais voltar. Quantas vezes partiram seguros, enfrentando os perigos do mar. Era chuva, era noite, era escuro, mas os dois precisavam pescar. De repente aparece Jesus, pouco a pouco se acende uma luz. É preciso pescar diferente, que o povo já sente que o tempo chegou. E partiram sem mesmo pensar nos perigos e profetizar. Há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia. Há um barco esquecido na praia, já não leva ninguém a pescar. É o barco de João e Tiago que partiram para não mais voltar.
Quantas vezes em tempos sombrios, enfrentando os perigos do mar, barco e rede voltavam vazios, mas os dois precisavam pescar. De repente aparece Jesus, pouco a pouco se acende uma luz. É preciso pescar diferente, que o povo já sente que o tempo chegou. E partiram para onde ele quis. Tenho cruzes, mas vivo feliz. Há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia. Há um barco esquecido na praia. Essa canção eu cantava desde criança e lembrei que poderia cantar dentro desse tema, porque de alguma forma, quando a gente diz assim, é preciso lidar com aquilo que acontece e ter atitude, é pegar o meu barco e remar, não deixá-lo esquecido na praia, não deixar só a vida passar, é deixar com que os outros precisam assumir as responsabilidades daquilo que nós somos. Não, nós vamos assumir a responsabilidade daquilo que somos, construir a nossa história. O jovem é convidado a ser autor da sua história. Se ele quer ser grande, mas ele precisa enfrentar os passos necessários para ser grande. Você que está conosco pela TV Evangelizar de tantos lugares, seja um associado desta obra. Muito importante a sua escolha, a sua colaboração. E para enfrentar a vida, saber lidar com a vida, todos nós gostaríamos de ter controle sobre tudo. Eu e você. Gostaríamos de chegar aos objetivos, controlar o que não queremos que aconteça, ter o domínio sobre tudo. Só que a vida não é assim. Nós não temos controle sobre toda a vida. Não conseguimos controlar tudo. Muitas coisas fogem ao nosso controle. Não esperávamos, não planejamos, não sonhamos e nem queríamos. Mas aconteceu. A vida é dinâmica, de muitas possibilidades. Por isso, diante do que acontece, o que fazer? Saber lidar é uma atitude que se aprende. Saber lidar com tudo se aprende. Você não nasce sabendo, eu não nasci sabendo, ninguém nasce sabendo. É preciso aprender tudo. Por isso as experiências são importantes. Muita gente tem dificuldade de lidar com a vida. Não conseguem sair dos problemas, mesmo que sejam pequenos. Nós falávamos lá no início. Estão sempre desgastados pelo peso das situações, estão sempre deprimidos, estão sempre ansiosos, estão sempre reclamando de tudo. A imaturidade encontra problema em tudo. Por isso, lidar com o inesperado, tomar a vida na mão, ser autor da própria história, é também perceber o que eu posso fazer diante de tais situações e dizer, eu vou adiante. Deus está comigo. Vamos nessa confiança de que Deus está conosco, de que Ele nos acompanha, nos ampara, nos sustenta, independente da situação. Maria está conosco. As suas intenções, aquilo que está no teu coração, no coração de Maria, que está junto do Pai, que está junto de Jesus. Ela coloca no coração de Jesus tudo aquilo que você está pensando, sentindo, sofrendo.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, desatadora dos nós, rogai por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, desça sobre você, sobre a sua vida, a sua casa, a sua família, sobre a sua atitude e a sua falta de atitude, a bênção que Deus quer dar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós queremos agradecer muito a você que está conosco, sempre nos acompanha. Eu gostaria de enviar uma reflexão diária para o seu celular, para o seu número de WhatsApp. Por isso envie um WhatsApp para este número que está aparecendo. E aí você vai receber 3 minutos por dia. Um pequeno vídeo, na verdade, de 3 minutos, mas é uma reflexão sobre vários temas da vida. Fiquem com esse clipe. Levanta teu olhar. É uma música que diz, olha, vamos olhar para o alto. Não vamos ficar presos ao problema. Essas canções você encontra nos nossos CDs, no nosso site, padreezequiel.com.br. Um abraço a todos, muito obrigado, muita paz, até o próximo encontro. Quando a força do amor que habita em mim não consegue encontrar as respostas que eu preciso, quando a minha vida teimar em não conseguir encontrar sentido e a esperança parece terminar, é preciso coragem. Coragem, tudo vai passar. Levanta teu olhar pro horizonte, descobre aquela fonte que faz ver, além das aparências, há bem mais sentido e força pra viver. Levanta teu olhar pro horizonte, descobre aquela fonte que faz ver, além das aparências, há bem mais sentido e força pra viver. Vão nas palmas. Persistir em me envolver, me fizer 1000 perguntas sem resposta, e olhando a minha vida, notar que sempre trilhei o que aprendi. Não me culparei, eu posso recomeçar, é preciso coragem. Coragem, tudo vai passar. Levanta teu olhar, contempla a luz. Na força de Jesus encontrarás, além das aparências, há bem mais. Somente o que é de Deus permanecerá. Levanta teu olhar, contempla a luz. Na força de Jesus encontrarás, além das aparências, há bem mais. Somente
somente o que é de Deus permanecerá. Levanta teu olhar, contempla a luz. Na força de Jesus encontrarás, além das aparências, há bem mais. Somente o que é de Deus permanecerá. Somente o que é de Deus permanecerá.